ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Muito bom dia para você que está sintonizado na Rádio Comunitária 87,9 FM. A partir de agora você ficará informado sobre tudo o que foi destaque durante esta semana em Guaxupé. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Agora são exatamente 10 horas e 2 minutos. Isso mesmo, Estúdio C trazendo informação e serviços de utilidade pública. Em Guaxupé, você sintoniza na frequência 87,9 MHz. Estamos também ao vivo pelo endereço eletrônico 87fm.com.br. Para participar ao vivo deste espaço aberto ao ouvinte, basta entrar em contato pelo WhatsApp, o 3552-6038. Dicas, críticas e sugestões também podem ser enviadas em nosso WhatsApp. Encontre a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87fm Guaxupé. Agora você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Confira agora os destaques do Estúdio C de hoje. Vacinação. Campanha alerta para a ameaça de retorno da paralisia infantil. Ressurgimento de casos onde a doença estava erradicada preocupa. Castramóvel. Vereadores aprovam recurso de compra de castramóvel para Guaxupé. Recurso de R$10 mil foi recebido através de consórcio intermunicipal para aquisição de equipamento para atendimento médico-veterinário. Capacitação. Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Guaxupé promove capacitações. Capacitações começaram às 8 horas desta quarta-feira e se prolongaram ao longo do dia. Eleições 2022. TSE volta a proibir celular, mesmo desligado na cabine de votação. O tribunal fará a campanha educativa para informar sobre a proibição. A PAI promove Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Neste ano, a semana tem como tema superar barreiras para garantir a inclusão. E no programa Estúdio C de hoje, receberemos profissionais da entidade para falar um pouco mais sobre a edição deste ano. 183 mortes. Guaxupé registra a 183ª morte pela Covid-19. A vítima era um homem de 62 anos que estava internado em Poços de Caldas desde o dia 10 de agosto. Teremos ainda curiosidades e muito entretenimento. Pedimos licença para entrar em sua casa, pois está começando o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Informação para a comunidade. Estúdio C. A rádio que pensa e toca a boa música. Comunitária FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária 87 FM de Guaxupé.
10h08. Este programa tem um apoio cultural da Cochupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. O nome dela eu tô no meio, é dia de rodeio. O sol nem bem nasceu e já me pega no caminho. Vou com Deus, Nossa Senhora, não sei andar sozinho, eu chego rei. Já tô pra lá do meio. 10h09. Muito bom dia, querido ouvinte da Rádio Comunitária de Guaxupé. Bom dia para você também que sintoniza pela internet, acessando lá direto do nosso site e ouvindo de qualquer parte do Brasil pelo endereço eletrônico 87fm.com.br. Hoje é dia 27 de agosto de 2022. Eu, Leandro Vidal, vou junto com você para mais uma edição do Estúdio C neste sabadão, hoje que é dia do peão de boiadeiro. Tem até pra bicho feio. Hoje também é dia do corretor de imóveis e dia do psicólogo. Um abraço aí para todos os corretores de imóveis e todos os psicólogos desse nosso Brasil e mundo. E a gente não tem pressa. Então festão acontecendo nesse nosso país, né? O bailão tá bom a beça. Hoje é dia do peão de boiadeiro. Um abraço para todos os peões aí no nosso Brasil afora, né? Tira o pé do freio. O Estúdio C começa sempre com as informações e o resumo semanal desta semana, os principais destaques desta semana em Guaxupé. Hoje tem entrevista, hoje a partir das 11 horas recebemos os representantes e profissionais da APAI para falar sobre a Semana Nacional com a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Vamos falar sobre o tema deste ano, dessa semana, que é lei federal, instituída desde 1963. Veja já logo mais durante a programação aqui do Estúdio C. Um abraço, eu tô no meio. É dia de rodeio. Olha, Guaxupé registrou mais uma morte pela Covid-19. Após muito tempo sem registrar mortes, agora Guaxupé registra a 183ª morte pela Covid. A vítima era um homem de 62 anos que estava internado em Poços de Caldas desde o dia 10 de agosto. A notificação veio por meio da Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, quando ela recebeu informação da equipe médica do Hospital Santa Luzia em Poços de Caldas, do falecimento de um morador de Guaxupé, um homem de 62 anos, que estava internado lá na entidade, no Santa Luzia, desde o dia 10 de agosto. A informação da morte foi divulgada pela Prefeitura nesta sexta-feira, dia 26. Esta é a 183ª vítima registrada no município. Já relacionados aos dados da Covid no município, a atualização pela Secretaria Municipal de Saúde informa os dados na semana que compreende entre os dias 22 e 26 de agosto, onde neste período houve o atendimento de 138 ocorrências de pacientes que apresentaram sintomas gripais. Nessa semana, 59 casos positivos foram registrados e 51 pessoas foram recuperadas da Covid e tiveram alta médica. Até o momento, Guaxupé totaliza 16.320 casos positivos, onde deste número, 16.081 pessoas foram recuperadas e tiveram alta médica. Neste momento, há 56 pessoas em isolamento domiciliar, sendo 54 em isolamento domiciliar e 2 em isolamento hospitalar. Já a nível Brasil, a média de casos pela Covid-19 fica abaixo de 15 mil após 114 dias. A média móvel de casos de Covid-19 no Brasil voltou a ficar abaixo de 15 mil nesta sexta-feira e atingiu o menor patamar desde 4 de maio.
O indicador foi atualizado para 14.953 infecções depois da divulgação de novos números nas últimas 24 horas. Foram informados 18.200 novos registros no período. O total desde o início da pandemia passa de 34.300.000. Também foram divulgadas mais 164 mortes. A média dos últimos 7 dias aparece em 148 e o total de vítimas é de 683.397. Os números são levantados pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. E para evitar a Covid-19, a gente já sabe, vacinação e os cuidados básicos. Todo sábado a Secretaria de Saúde de Guaxupé está promovendo aí ações de vacinação na Feira Livre. Isso mesmo, nesse exato momento já há profissionais da Secretaria de Saúde realizando a imunização contra a Covid-19, a gripe comum e a poliomielite. Isso mesmo, até a vacinação da polio está sendo feita de rápido e fácil acesso na Feira Livre nesta manhã de sábado, dia 27 de agosto, até o meio-dia. A vacina da Covid está disponível vacinas para a primeira e segunda dose para todos acima de 5 anos. Tem também vacina de terceira dose para pessoas de 12 a 49 anos que já tomaram a segunda dose há mais de 4 meses. Já a quarta dose, a segunda dose de reforço, apenas para pessoas acima de 40 anos que já tomaram a terceira dose há mais de 4 meses. E também a profissionais de saúde que comprovem com documentação que já tomaram a terceira dose também há mais de 4 meses. Já a vacinação contra a gripe está também disponível lá na ação de vacinação na feira a toda a população maior de 6 anos de idade e a vacinação contra a poliomielite para crianças de 1 a 5 anos. Os documentos necessários você já sabe, carteira de vacinação e documentos pessoais. Já iniciou a ação de vacinação a partir das 8 horas e vai até o meio-dia. Você pode comparecer lá na prefeitura, você que está ouvindo rádio, passeando aí de carro pela cidade, ou você que está em casa preparando o almoço e não se vacinou ainda contra a gripe, você, minha senhora, ou seu filho, sua filha, ou você, meu senhor, que você ainda não se vacinou, ou não tem os seus filhos ainda vacinados contra a gripe, ou também contra a poliomielite. A feira promove um acesso rápido e fácil ali e ainda você faz as suas comprinhas de sábado, né? A feirinha de sábado. E ainda, só que um destaque para polio, para a vacinação contra a poliomielite. Uma campanha está alertando para a ameaça do retorno da paralisia infantil. O ressurgimento de alguns casos onde a doença já estava erradicada vem preocupando. A Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, lançou nesta segunda-feira, dia 22 de agosto, a campanha Paralisia Infantil. A ameaça está de volta. Para estimular a adesão à campanha de vacinação contra a poliomielite, que está sendo realizada desde o dia 8 de agosto deste mês pelo Ministério da Saúde. As ações estão sendo realizadas nas redes sociais junto a profissionais de saúde. O Brasil tem registrado queda de coberturas das vacinas desde 2015. No caso da poliomielite, a preocupação de pesquisadores é que o movimento de queda coincide com o ressurgimento de casos em locais onde a doença já estava erradicada, como os Estados Unidos, o Malawi e em Israel. No Brasil, o último caso confirmado foi em 1989. Estima-se que 3 em cada 10 bebês brasileiros nascidos em 2001 não tomaram as doses da vacina intramuscular contra a polio, prevista para os 2, 4 e 6 meses de idade.
A proteção contra a doença também requer doses em gotinhas aos 15 meses e aos 4 anos de idade. E segundo o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, somente 54% das crianças completaram o esquema vacinal no ano passado, enquanto a meta que deve ser atingida para garantir a imunidade coletiva é de 95% das crianças vacinadas. Para melhorar este cenário, começou em 8 de agosto a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação de 2022. E no último sábado, dia 20, foi realizado o dia D de mobilização. O presidente da SBIM, Juarez Cunha, afirma que o mais importante é que as crianças que não foram vacinadas sejam levadas aos postos, mas que os pais daquelas que estão com a imunização em dia também podem levá-las para receber um reforço da proteção. A infecção pelo vírus pode causar sequela e levar à morte. Embora a maioria das pessoas que contraem o vírus não apresente sintomas, as infecções podem levar à paralisia irreversível em algum dos membros, sendo as pernas acometidas com maior frequência. Entre os pacientes que sofrem da poliomielite paralítica, 5% a 10% morrem por paralisia dos músculos respiratórios. A campanha da SBIM pretende destacar a ameaça que a doença representa e contará com depoimentos de 2 pessoas que vivem com sequelas da polio. Peças informativas e vídeos especiais estão sendo divulgadas nas redes sociais. De acordo com o presidente da instituição, Juarez Cunha, um dos grandes problemas que levam a uma baixa adesão à vacinação é a falsa sensação de segurança em relação às doenças que as pessoas só não conhecem ou nunca viram, porque nunca foram vacinadas contra elas. Então tá dada a dica aí, a campanha da SBIM em motivação e alerta as pessoas para manterem a vacinação contra a poliomielite. Então, mais uma vez eu reforço, até o meio-dia a Prefeitura Municipal está com ação de vacinação lá na Feira Livre. Você que já está se direcionando para lá, vai fazer a feira, já coloca os documentos, leva a criança junto e já faz a vacinação lá na Feira Livre de Guaxupé. Às 10h20, este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. E agora a economia, mais de 10 milhões de trabalhadores podem sacar o PIS/PASEP. 10.600.000 trabalhadores estão aptos a fazer o saque de cotas do PIS/PASEP. O valor médio é de R$ 2.300 referente a cotas esquecidas. O vice-presidente do agente operador da Caixa Econômica Federal, Edilson Carroja, explicou em entrevista na quinta-feira que os trabalhadores com carteira assinada e funcionários públicos que estavam empregados entre 1971 e 1988 podem verificar se possuem valores represados referente ao PIS/PASEP e que ainda não foram sacados. Os trabalhadores e as trabalhadoras que tiverem menos de 48 anos de idade dificilmente terão cotas do PIS e do PASEP para receber, porque lá em 88 ainda não tinha idade para entrar no mercado formal de trabalho, seja como CLT, seja como funcionário público. Então isso já é importante para a gente entender quem são os beneficiários das cotas do PIS e do PASEP. São 24,6 bilhões de reais que estão disponíveis para saque para os trabalhadores ou para os beneficiários dos trabalhadores que já faleceram. O trabalhador pode consultar se tem crédito pelo aplicativo do FGTS ou em uma agência da Caixa. Carroja diz que o aplicativo facilita a consulta e o saque. Então, se o trabalhador ainda não tem o app do FGTS, mas ele já usa o Caixa Tem, por exemplo, basta ele baixar o app FGTS e já acessar logo da primeira vez com a senha do Caixa Tem.
isso facilita ainda mais o acesso ao app do FGTS. A Caixa lembra que os valores foram transferidos para o FGTS quando o fundo PIS/PASEP foi extinto. Desde a migração até o dia 31 de julho deste ano, a Caixa realizou mais de 340 mil pagamentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Agora há pouco eu estava falando sobre a saúde e vacinação da polio, agora tem uns números mais precisos. Mais de 8 milhões de crianças precisam tomar a vacina contra a polio. Mais de 8 milhões e 800 mil crianças ainda precisam receber a vacina contra a polio. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite termina em 9 de setembro e desde agosto foram imunizadas pouco mais de 2 milhões de crianças de 1 ano a menores de 5 anos de idade. Elas representam apenas 23% do público-alvo, que é de 11 milhões e meio de crianças. O Ministério da Saúde espera chegar à cobertura vacinal igual ou maior que 95% desse público. A diretora médica de vacinas da Sanofi, Sheila Ronsani, alerta sobre os riscos que a baixa adesão à campanha podem acarretar. Pode fazer com que os casos de pólio voltem. Então, com isso, acometam crianças, adolescentes e adultos. Seria uma tragédia, depois de tanto tempo, ter essa doença instalada de novo aqui no Brasil. Países que antes estavam livres da pólio estão tendo casos. Não faz o menor sentido, tendo uma vacina disponível, as pessoas não aderirem à vacinação que é gratuita na rede pública e agora em campanha. A campanha nacional contra a polio busca atender crianças menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante, aplicado aos 2, 4 e 6 meses de idade, ou aquelas que ainda não tomaram as doses de reforço, aplicada aos 15 meses e aos 4 anos de idade. A médica explica que a polio é uma enfermidade grave. Que cursa com paralisia pode causar o óbito. Embora seja conhecida como paralisia infantil, ela pode acometer adolescentes, adultos, o que seria uma grande catástrofe. Ter uma doença de volta da qual nós estamos livres desde 1994. Então é muito importante que as pessoas procurem os postos de saúde, levem suas crianças, porque as crianças precisam ser vacinadas. Além da vacina contra a poliomielite, a campanha também busca atualizar a caderneta vacinal para os menores de 15 anos contra diversas doenças. Segundo o Ministério, estão disponíveis ao todo 18 imunizantes, entre eles contra hepatite A e B, meningocócica C e tetraviral contra sarampo, rubéola, cachumba e varicela. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. A informação tá aí, agora falta se conscientizar, né? Falando pra você, mãe aí, que tá durante a gestação, né? Tá pensando aí em não vacinar, que tem esse pensamento, né? Muitas mães, os pais da nova geração, os novos pais da nova geração passam em grande maioria por esse pensamento, né? Que, eu nunca vi ninguém com essa doença, nunca tive isso, então não vai precisar, agora já tá todo mundo de saúde, né? Hoje todo mundo tá mais saudável, todo mundo vacinado, não vai ter mais a ocorrência da doença. Sim, acontece sim, que está acontecendo não só aqui no país, mas em todo o mundo. A doença pode vir, quando ela vem é uma doença muito forte, vamos ser sério mesmo, bem no popular, mas muito feia, que acaba que traz muitos danos ao nosso corpo, principalmente essa aí, a questão do, né, perder os músculos do movimento respiratório, paralisar os músculos que interagem, né, que são necessários para o movimento da respiração, que fazem a respiração. Olha que necessidade tão básica para a nossa vida. Então pense no seu filho, futuro do seu filho aí, já durante a gestação já pense em deixar em quais serão as vacinas necessárias para ele naqueles primeiros meses, né, de vida, e depois também aos 4 anos, porque do 0 aos 5 anos é uma necessidade, uma atenção imensa, principalmente nesse quesito vacinação. Então reforço mais uma vez, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde está fazendo ação todo sábado lá na Feira Livre, a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia. Vacine-se!
Às 10 horas e 27 minutos, você está na melhor, na primeira do seu rádio, a Rádio Comunitária 87,9 FM de Guaxupé, 25 anos no ar. Essa é rádio de verdade. A gente vai para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. Você continua aí e participa também pelo WhatsApp. O telefone é o 3552-6038. Não sai daí. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87,9 MHz. Previsão do tempo. Previsão do tempo para Guaxupé neste sábado, dia 27 de agosto. Baixa probabilidade de chuva nos períodos da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para hoje está em 31 graus e a mínima em 14 graus. Previsão do tempo para Guaxupé neste domingo, dia 28 de agosto. Baixa probabilidade de chuva nos períodos da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para amanhã está em 33 graus e a mínima em 16 graus. As informações são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Previsão do tempo. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Dez horas e 32 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Cooxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Você também pode curtir, comentar e compartilhar a Rádio Comunitária nas redes sociais. No Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87FM Guaxupé. Olhem, falando em saúde, olha, toda segunda, quarta-feira, das 9 às 9h30, tem aulas gratuitas de Tai Chi Chuan. Pela Prefeitura Municipal de Guaxupé, lá no Poliesportivo, né? Atual Vila Olímpica, né? Antigo Poliesportivo, agora é Vila Olímpica. Toda segunda e quarta-feira, das 9 às 10h30, e tem também novos horários. Tem terça e quinta-feira, das 8 da noite às 9h30 da noite. Vagas limitadas, a idade a partir de 14 anos. As inscrições é com o professor Fernando, pelo telefone 991 24 2679. Repetindo, professor Fernando, aulas de Tai Chi Chuan gratuitas pela Prefeitura Municipal no telefone 991 24 2679. Agora vamos voltando a falar sobre economia. A metade dos reajustes salariais em julho ficou abaixo da inflação. 47% dos reajustes salariais negociados em julho ficaram abaixo da inflação, ou seja, não recuperaram as perdas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor nos 12 meses anteriores. O levantamento é do DIEESE. No entanto, a proporção dos reajustes que ficaram acima da inflação, calculada pelo INPC, foi de aproximadamente 32%. Já os resultados iguais ao índice inflacionário equivalem a 20% do total. Segundo o técnico do DIEESE, Luiz Ribeiro, os números são semelhantes aos que foram analisados ao longo dos meses desse ano. A grande exceção foi o mês de junho, né, que foi a data base imediatamente anterior a julho, né, em que o percentual de reajustes abaixo da inflação foi menor, foi de 26,3%. Então, julho, ele meio que indica uma manutenção de um quadro em que quase metade das negociações não conseguem o INPC. E isso é uma informação muito grave, né, digamos assim, né, dada a conjuntura atual, né, de
alta inflação. A inflação acumulada em 12 meses até agosto é de 10,12%. Para Luiz Ribeiro, 2 fatores podem contribuir para resultados melhores nos próximos meses nas negociações das categorias. A inflação de julho, ela caiu, ela foi negativa, houve deflação, né? E agosto também. Quer dizer, muito provavelmente nesse mês a gente vai ter deflação. Pelo menos é o que dizem os diversos institutos que medem a inflação. Então, para as negociações de agosto e para as negociações de setembro, você vai ter um patamar um pouquinho menor de inflação. Isso favorece resultados mais positivos, né? E um segundo ponto é que as negociações agora, do segundo semestre, elas são mais fortes, né? Em geral, são mais fortes que as do primeiro semestre. Então, talvez esses 2 fatores contribuam para resultados melhores, mas isso é muito cedo para saber. A gente vai ter que esperar os resultados chegarem mesmo para verificar. No acumulado até julho, o valor médio dos pisos de entrada em 2022 é de R$ 1.513,27 e o valor mediano é de R$ 1.415,17. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falque. Mas nem tudo é notícia ruim, né? Ainda no tema economia, a ANEEL mantém a bandeira tarifária verde para o mês de setembro. No mês de setembro, a conta de luz vai continuar com bandeira verde, aquela sem cobrança além do valor consumido. Isso porque as condições de geração de energia elétrica estão favoráveis nas usinas hidrelétricas e não será necessário contratar energia mais cara. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira verde é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, que cobre quase todo o território brasileiro. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL para sinalizar o custo real da geração de energia e conscientizar os consumidores para o bom uso da eletricidade e da água. Este será o 5º mês consecutivo com bandeira verde na conta de luz. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E a arrecadação da Receita Federal ultrapassou a marca de 202,5 bilhões de reais em julho. O volume de impostos arrecadados pela União cresceu 7,4% em julho deste ano, em comparação ao mesmo mês de 2021, isso em valores reais, já descontada a inflação. Foram recolhidos mais de 202 bilhões de reais em impostos no mês passado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Receita Federal. O chefe do Centro de Estudos Tributários, Claudemir Malaquias, argumenta que esse resultado pode ser explicado principalmente pelo aumento da arrecadação do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Isso significa que as empresas estão projetando um resultado financeiro para este ano de 2022 superior ao que as empresas projetavam para o ano passado, mesmo descontando a inflação. Então, esses 2 tributos, imposto de renda e contribuição social, eles refletem bem o desempenho do setor econômico, ou seja, há um clima de recuperação cíclica da atividade econômica e esse clima está se refletindo na arrecadação. A contribuição sobre os lucros e o imposto de renda das empresas cresceram 17% em julho deste ano, se comparado com o igual período de 2021. Em relação ao acumulado do ano, foi registrado um aumento real de 9,1% em relação a janeiro e julho de 2021, ou seja, foram arrecadados em impostos neste ano mais de 1 trilhão e 206 bilhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. E lei que cria o Sim Digital é publicada no Diário Oficial da União. O objetivo é facilitar o acesso do pequeno investidor ao crédito. O governo federal sancionou sem vetos o projeto de lei que institui o programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores, o Sim Digital, criado com o objetivo de promover o acesso ao crédito e a ampliação dos mecanismos de garantia para a concessão de microcrédito produtivo
para empreendedores. Ao ser convertido na Lei 14.438, o projeto altera a gestão e os procedimentos de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, que poderá ser usado para a aquisição de cotas do Fundo Garantidor de Microfinanças, o FGM, de forma a viabilizar as operações de crédito. O fundo não disporá de qualquer tipo de garantia ou aval por parte da União. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, a iniciativa resultará na criação de mecanismos de estímulo ao empreendedorismo popular e à formalização dos pequenos negócios, mediante a constituição de instrumentos de garantias de crédito. Para tanto, a lei define que as operações de microcrédito do Sindigital terão taxas de juros reduzidas e prazo máximo de 24 meses, que a linha de crédito é de R$ 1.500 para a pessoa que exerça atividade produtiva, urbana ou rural e R$ 4.500 para microempreendedor individual, o MEI. De acordo com o texto, as operações devem se destinar preferencialmente às mulheres. Os incentivos de acesso ao crédito são voltados ao microempreendedor individual, com faturamento anual de até R$ 80 mil, microempresários, com faturamentos de até R$ 360 mil por ano, e pequenos empresários, com faturamento entre 360 mil e 4,8 milhões de reais anuais. Além disso, o programa busca incentivar a formalização e a inclusão previdenciária de microempreendedores de baixa renda. De acordo com a afirmação da Secretaria em nota, é importante ressaltar que a fonte de recursos do programa advém de instituições financeiras participantes do Sindigital, que custearão o programa com recursos próprios. Qualquer banco pode emprestar recursos com a garantia do Fundo Garantidor de Microfinanças, o FGM, criado pela Caixa Econômica Federal. A expectativa do governo é que o Sindigital beneficie 4,5 milhões de empreendedores. 10 horas e 42 minutos. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Após alta de 70% no ano, Petrobras anuncia queda no preço do querosene. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a Petrobras anunciou para o dia 1º de setembro uma redução de 10,4% no valor de venda para as distribuidoras do querosene de aviação. Essa é a segunda queda seguida, sendo que a anterior, de 2,6%, entrou em vigor no início de agosto. Entre janeiro e julho deste ano, o preço do combustível subiu nada menos do que 71% no Rio de Janeiro. O metro cúbico passou no período de R$ 3.395 para R$ 5.812. Em agosto, com a baixa anunciada pela Petrobras, o preço recuou para R$ 5.663. Conforme a política adotada nos últimos 20 anos pela companhia, os ajustes de preços desse combustível são mensais e definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras. Segundo a Petrobras, essa prática busca o equilíbrio com o mercado internacional e acompanha as variações do valor do produto e da taxa de câmbio para cima e para baixo. A Petrobras comercializa o querosene de aviação produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras. Elas, por sua vez, transportam e comercializam o produto para as empresas de transporte aéreo, consumidores finais nos aeroportos ou para revendedores. Ainda de acordo com a companhia, o mercado brasileiro é aberto à livre concorrência e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtoras ou importadoras desse tipo de produto. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
10 horas e 45 minutos. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade aqui na sua comunitária 87,9 FM de Guaxupé. Ouça também pela internet acessando o nosso site 87fm.com.br. Em nosso site, além de você ouvir toda a programação da comunitária 24 horas por dia, você também tem acesso a links, fotos, vídeos e também a nossa grade de programação, ficando por dentro de toda a nossa diversidade musical. Portanto, acesse 87fm.com.br. Vamos para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. Daqui a pouco, vereadores aprovam recurso para compra de castramóvel para Guaxupé. Daqui a pouco, logo após o apoio cultural. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária FM. Informação para a comunidade. Estúdio C. Rádio Comunitária 87 FM, 25 anos no ar. Perdido na cidade, alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar. 10 horas e 47 minutos. A gente não consegue. Este programa tem apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Você não sabe quanto me aproximei. Você pode curtir, comentar e compartilhar a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Basta pesquisar @87fm Guaxupé. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Auxílio governamental. Com dados desatualizados, 400 mil caminhoneiros podem não receber o auxílio. Quase 400 mil caminhoneiros podem ficar sem receber o auxílio criado para a categoria porque estão com os dados desatualizados. O benefício caminhoneiro, no valor de R$1.000, começou a ser pago neste mês e vai até dezembro. O recurso é destinado a todos os transportadores autônomos com registro ativo na ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e que comprovaram ter feito algum transporte de carga em 2022. Para conseguir receber a primeira e a segunda parcelas, no dia 6 de setembro, o caminhoneiro que não comprovou estar em operação neste ano precisa fazer a autodeclaração até às 6 horas da tarde da próxima segunda-feira, dia 28, pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou fazendo login pelo GovBR no portal Emprega Brasil. O trabalhador que perder esse prazo ainda pode receber o auxílio, mas só a partir do mês que realizar a autodeclaração e sem direito ao retroativo. Até o momento, o benefício foi pago a mais de 190 mil caminhoneiros. Outros 399 mil transportadores estão aptos para receber o dinheiro, mas não há registro de que eles trabalharam no ramo neste ano. O auxílio caminhoneiro, criado para compensar a alta do diesel, integra a PEC dos benefícios, proposta de emenda à Constituição, aprovada em julho deste ano pelo Congresso Nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. E agora vamos um pouquinho falar do tempo, né? Frente fria provoca chuvas e baixas temperaturas na região sul. O fim de semana vai ser de muita chuva e temperaturas baixas na região do sul do país, com a chegada de mais uma frente fria. Com o passar dos dias, áreas das regiões sudeste, centro-oeste e até o sul da região amazônica também serão afetadas. No sábado, a previsão indica chuvas fortes no Rio Grande do Sul. Inclusive, na madrugada e início da manhã de domingo, existe a chance de nevar nos pontos mais altos do estado, assim como em Santa Catarina. O meteorologista Mamedes Luiz Melo destacou que o frio não vai se restringir só ao final de semana, não. As temperaturas devem ficar baixas em vários locais do Brasil durante toda a semana que vem. E praticamente ao
longo de quase toda a semana, pegando grande parte aí do Rio Grande do Sul, eu diria que o leste do Mato Grosso do Sul, até mesmo o leste de Goiás, e uma rebarba aqui para o Distrito Federal e também grande parte aí da região sudeste. Na segunda-feira, a mínima pode chegar a 4 graus negativos nas serras gaúcha e catarinense. A massa de ar frio também vai derrubar as temperaturas no Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Mato Grosso, em Rondônia e sul do Acre, além da região sudeste, até terça-feira. Já na quarta-feira, a massa de ar frio começa a perder força e as temperaturas começam a se estabilizar. Na Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Castramóvel. Vereadores aprovam recurso para compra de castramóvel aqui em Guaxupé. Recurso de R$10 mil foi recebido através de consórcio intermunicipal para aquisição de equipamentos para atendimento médico-veterinário. Da sessão ordinária da Câmara Municipal desta segunda-feira, dia 22 de agosto, os vereadores discutiram e votaram um projeto de lei do Executivo sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento municipal. O valor foi recebido através de consórcio intermunicipal para aquisição de equipamento para atendimento médico-veterinário em Guaxupé. O valor de R$10 mil proveniente do consórcio intermunicipal da Baixa Mogiana, o CIMOG, será destinado à aquisição de um veículo para realizar serviços de castração no município. Com isso, o Poder Executivo pode reforçar ações do programa SUS Animal de Guaxupé. Todos os vereadores expressaram apoio e falaram da importância do projeto de lei. O PL foi aprovado em 2 votações e seguiu para a publicação do Executivo. E ainda falando em legislativo, só que agora para o Senado Federal, uma lei prorroga até 2027 a possibilidade de dedução do imposto de renda para doação ao esporte. Foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, uma lei que amplia até 2027 o prazo de autorização para dedução no imposto de renda de doações para projetos esportivos. A lei amplia ainda a alíquota possível de doação, de 6% para 7% no caso de pessoas físicas e de 1% para 2% no caso de empresas. Se a doação for para projetos em áreas de vulnerabilidade social, o limite das empresas pode ser de até 4%. O relator do projeto no Senado, Romário, do PL do Rio de Janeiro, afirma que a ampliação do prazo beneficia todo o ramo esportivo, do alto rendimento aos projetos sociais. A Lei de Incentivo ao Esporte atua como instrumento de inclusão social e de promoção da cidadania. Muitos dos projetos atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, além de pessoas com deficiência e idosos. Ao sancionar a lei, o presidente vetou a possibilidade de dedução de empresas tributadas a partir do lucro presumido. Sendo assim, só podem usufruir da dedução organizações que usem a tributação a partir do lucro real. O veto ainda será analisado pelo Congresso. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. E agora vamos falar sobre as cooperativas de crédito. Essa semana, ainda com informações do Senado, foi sancionada uma lei que amplia a oferta de produtos e serviços por cooperativas de crédito. Cooperativas de crédito são organizações sem fins lucrativos que oferecem serviços financeiros para seus associados a custo mais baixo do que os normalmente encontrados nos bancos. Os ganhos, chamados de sobras e não de lucros, são repartidos entre os sócios de acordo com a quantidade de cotas que eles têm. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, chamou a atenção na Comissão de Assuntos Econômicos sobre o potencial do cooperativismo para a desconcentração de um setor com tão poucos agentes como o bancário. Cooperativas de crédito tinham como objetivo apenas a promoção dos cooperados de determinada classe de trabalhadores, particularmente a rural. Mas as cooperativas de crédito, por meio do sistema do banco cooperativo, operam como um banco múltiplo e a afiliação de cooperados tornou-se mera formalidade. Este é um fenômeno global.
A lei amplia o leque de atuação das cooperativas para captação e oferta de linhas de crédito a associados ou não, e estipula limites e condições para a organização, funcionamento e distribuição de bônus e prêmios. A nova lei também inclui as confederações de serviços, constituídas por cooperativas centrais de crédito, nessas normas. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. 10 horas e 56 minutos. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Você pode participar a qualquer momento, não só do programa Estúdio C, mas de toda a programação da comunitária, mandando a sua dica, sua crítica, sua sugestão, opinião, sugestão de pauta em nosso WhatsApp, o 3552-6038. A qualquer momento pode enviar, manda textão, manda áudio, fique à vontade. Interaja com a gente, 3552-6038. É o Estúdio C aqui na comunitária de Guaxupé. No próximo bloco vamos falar sobre inclusão. Vamos receber agora profissionais da APAI para falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Você também pode participar aí. É rapidinho, é logo após o apoio cultural. Não saia daí. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Pense música, pense bem. Ouça Comunitária FM. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária 87 FM. Onze horas e 2 minutos. No jardim da minha vida nasceu uma flor tão bonita e diferente que papai do céu mandou. Este programa tem o apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Mas eu posso trabalhar, crescer, viver, amar, enfim. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Você também ouve pela internet, acessando o nosso site 87fm.com.br, e também pode participar a qualquer momento pelo nosso site, pelo nosso WhatsApp, o 3552-6038. Esse som ao fundo é do Gil, né? Da grupa Gil e Guaxupé, com participação da Ivana Tawil. Alguém Especial, uma música aí produzida especialmente para a Pai de Guaxupé. Pra gente falar hoje sobre o tema da Semana Nacional, né? A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Neste ano de 2022, o tema é superar barreiras para garantir inclusão. A Paz de todo o Brasil, durante essa semana, promovem diversas ações para alertar a população contra a importância de olhar com atenção e as necessidades e os direitos das pessoas com deficiência em nossa cidade, diversas deficiências, como principal, por exemplo, a intelectual e múltipla. E para falar sobre esse tema, representando a nossa APAI de Guaxupé, a gente recebe aqui nos estúdios da 87 FM a diretora administrativa da APAI, Jennifer Fernandes, e a coordenadora técnica da área de saúde da entidade, Roberta Avelino. Jennifer, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no estúdio da 87 FM. Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar utilizando esse espaço hoje para estar falando um pouquinho da nossa APAI, do que a gente fez durante essa semana. Muito obrigada. Roberta Avelino, muito obrigado. É um prazer recebê-la aqui no estúdio da 87 FM. Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes. Para nós é um prazer imenso, né, poder estar aqui junto com vocês para partilhar um pouquinho de como foi essa semana maravilhosa para nós, com esse tema tão significativo para as APAIs. Antes da gente falar de todas as atividades, de tudo que aconteceu, de tudo que a APAI aqui de Guaxupé promoveu, fala um pouco para a gente da história e o que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Jennifer.
Bom, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ela foi iniciada em 1963 com o intuito de conscientizar a sociedade da importância dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Apesar de ser uma semana que já acontece desde 63, somente em 2017 ela virou uma lei oficial e consta, né, é uma lei nacional que consta no calendário, que de 21 a 28 de agosto nós temos essa semana para utilizar, para conscientizar, para mostrar os trabalhos que são feitos dentro das APAES, falar de assuntos bem relevantes, seja para a sociedade, para as famílias dos nossos assistidos e também para os nossos assistidos. E a mensagem desse ano? Qual que é as ações em base na mensagem? O que você pode falar sobre a mensagem? Qual que é o objetivo dessa semana deste ano com a mensagem superar barreiras para garantir a inclusão? Olha, Leandro, todo ano quando acontece a semana, nós recebemos um material para trabalhar em cima dele. E esse ano, o que mais me chamou a atenção, e foi mesmo o start, foi o texto que nós recebemos, que ele foi escrito por uma pessoa com deficiência intelectual, autodefensora, lá do Vale do Jequitinhonha, e uma fala dela que mexe muito comigo, nada sobre nós sem nós, porque muitas vezes nós decidimos a vida das pessoas com deficiência, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade, e esse texto traz assim, com uma clareza a vontade que eles têm de participar de forma igualitária da sociedade, em todos os sentidos. Então, a mensagem que eu deixo e que a gente vive utilizando lá é essa frase da Juscelia, a autodefensora: nada sobre nós sem nós. Porque estudando, né, um pouco mais sobre campanhas anteriores, a gente vem vendo que muito do anseio que é pedido no campo de direitos muitas vezes são resolvidos com alguma legislação, mas a gente sabe que não só a legislação, os direitos da pessoa com deficiência intelectual ou múltipla, como várias outras legislações e leis no geral, nem sempre são aplicadas da maneira correta, ou muitas vezes pode-se dizer mesmo que não são aplicadas. E nesse caso especial, a não aplicação é um conjunto geral da população, da sociedade. Como a gente tem também a campanha neste ano, alerta também para barreiras atitudinais. O que são essas barreiras atitudinais? Vamos agora passar a palavra para a Roberta Avelino. Roberta, fala para a gente o que é uma barreira atitudinais, o que são esses entraves, que mesmo assim, tendo legislação que ajude, dá o direito, ela não é cumprida por causa, das vezes, muitas pessoas que não têm a deficiência. É isso, Roberta? Sim. Hoje, o que a gente enxerga como barreira não é a tipificação da lei ou a pluralidade de deficiências, mas as barreiras atitudinais daqueles que rodeiam, né, o nosso público-alvo. Então, superar barreiras para nós nessa campanha, ela vem muito nos dizer o quanto a gente precisa quebrar, né, esse paradigma, olhar, como a Jennifer falou, a gente sempre fala os nossos meninos porque o carinho é muito grande, né, mas o nosso público como eles são e não como a gente gostaria que eles fossem, ou como a vida deles deveria ser, né? Nesses dias, nos eventos que ocorreram, muito se falou sobre isso, em todas as instâncias, dentro da instituição, fora, nos eventos da semana também, sobre de que maneira, às vezes, eles têm essa liberdade de existir, de estar no meio social, do jeito que eles queiram, e não do jeito que às vezes a gente quer que proporcione, né? Os direitos de ser feliz, falamos também sobre o direito de casar, por exemplo, né? De escolher ter uma relação, ser respeitado, né? Por quem está em volta, inclusive pela família. Então, barreiras são muitas, e a gente sabe também que não é fácil
né, a gente transpor essas barreiras, porque a gente está envolvido pela vivência, pelas relações. As famílias têm uma dificuldade grande nisso, não porque não queiram, mas a gente enxerga muito que é também pelo fato delas serem a primeira instância a cuidar, né, a garantir esses direitos. E como esse caminho, como você mesmo citou, né, tem as leis, então assim, chegar a concluir o caminho para propiciar o seu filho, o seu parente a ter esse acesso, é um caminho árduo. E as famílias, elas sentem isso o tempo todo. Então, por isso, às vezes, não que elas não queiram dar aos seus familiares direitos, por exemplo, como eu citei antes, de casar, por exemplo, mas é que eles também precisam ser preparados a dar todo o suporte, né, que essa pessoa com deficiência intelectual precisa. Que é um alerta também para as famílias, né? Às vezes a gente fala das faltas de direitos, às vezes tem a pessoa que dá muitos direitos e ajuda muito, protege muito, quer carregar sempre no colo, quando às vezes nem sempre há necessidade. Que aí a gente vai, que eu queria que você comentasse, Roberto, sobre o tema atual, que é o capacitismo, que é muitas as pessoas não conseguem ver a possibilidade de ter habilidades que aquela pessoa com deficiência tem, e às vezes a pessoa acaba excluindo, dizendo que ela não, ou subjugando, né, que ela não tem habilidades por conta da deficiência. Fale um pouco sobre o capacitismo, que isso também atrapalha na defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e todas as deficiências. Atrapalha, mas também a gente sabe que é um caminho muito, muito complexo, né? Por quê? Quando a gente fala do capacitismo, a gente fala sobre a maneira como as pessoas lidam com a pessoa com deficiência intelectual. Mas antes da gente pensar em como ela lida, a gente precisa fazer um mergulho anterior. Por que será que ela lida dessa maneira, né? E aí a gente retorna ao quê? Ao conhecimento. Né? As famílias, elas vão com todo o amor, né? Inclusive nos órgãos públicos, quando elas precisam do acesso, por exemplo, aos benefícios, né? A dar a garantia de ir e vir, o transporte, tudo aquilo que eles precisam. Então, muitas vezes, essa família, ela carece também de conhecimento, de orientação, né, para que elas não fiquem simplesmente tentando imaginar o que talvez eles precisam. Eu acho que mais é isso, que as barreiras maiores são essas, né? Quando elas não sabem para onde ir, quando elas não têm aonde buscar informações. Então, por isso que a Pai Guaxupé hoje sempre, né? Ela traz não só para a pessoa com deficiência intelectual, mas para suas famílias esse suporte, né? Onde ela traz momentos específicos para explicar, né, sobre, às vezes, qual a importância da ação da família, em que momento e de que maneira. Porque senão, como você disse, a gente começa a tolir essas pessoas de existir, de estar, porque quando a gente fala de capacidade humana, é algo muito complexo, né? Porque uma deficiência intelectual, ela está ligada ao nosso existir, né? Então, quando tem um bloqueio de desenvolvimento físico, mental, isso traz um limite daquilo e não do restante. E quando a gente se depara, por exemplo, quando a gente olha uma pessoa que ela tem um problema cardíaco, a gente não enxerga tão visivelmente aquilo que limita ele. Ele tem ali também as suas dificuldades, ele não pode comer o que ele quer, às vezes ele não pode se exercitar da maneira como as outras pessoas, ele não pode correr maratonas, enfim, né? Ele tem as suas limitações. Mas quando a gente chega na área da deficiência intelectual múltipla, o autismo, eles têm uma capacidade que ela é mais presente no dia a dia. Então, as pessoas, elas acho que vão pela via do capacitismo porque elas não conhecem, elas não sabem como lidar. E a maneira como isso vai sendo esclarecido vai trazendo esse norte, esse caminho, para que aquela pessoa também dê o máximo que ela tem, né? Porque o medo é normal, o medo do desconhecido nos toma.
E aí, estar com o deficiente intelectual é uma barreira, né? Eu e a Jennifer conversa muito sobre isso, e a gente tem vários tipos de serviço na PAI. Nós lidamos com muitas pessoas maravilhosas que vão ali, que trazem aquilo de maravilhoso que tem, e inclusive voluntariamente, né? Mas é muito interessante ver a ação do voluntário, porque ele chega com todo o amor, mas quando ele se depara, né, com as ações, com as oficinas, com tudo aquilo que a gente tem, ele não recua, mas ele enxerga que é um universo muito grande, né? Mas aquele amor faz com que esse voluntário ele retorne, ele volte, né? Ele pergunte, ele vá atrás de mais conhecimentos para poder se aproximar mais dos nossos usuários. Que não só para as pessoas com deficiência, mas principalmente para as pessoas com não deficiência, a PAI está sempre disponível para prestar informação, que é o principal dessa campanha, é a informação, né? Com certeza. Ou seja, Jennifer, fala um pouco da situação atual da PAI, as atividades que são realizadas rotineiramente com a PAI, e o que a PAI, no sentido particular da PAI de Guaxupé, consegue com essas ações e com essa semana nacional aí? Bom, a PAI de Guaxupé aí próxima, né, de no ano que vem completar seus 50 anos de existência no município de Guaxupé, um orgulho para nós na excelência dos serviços prestados. Iniciamos lá em 1973, né, com a Escola de Educação Especial, para atender o público que naquela época precisava de uma escola com atendimento especializado, e depois entendeu-se a necessidade de acompanhamentos em terapias para aquele público, e a escola ela passou a ser escola e clínica da escola, atender todo o público que necessitava desse acompanhamento lá na PAI. Recentemente, de 2013, 14 para cá, a demanda já estava muito grande, a procura de todas as pessoas com deficiência intelectual e múltipla e o autismo por terapias como fisioterapia, fonoaudiologia e outros serviços, né? E aí, nessa época, nós passamos a ser também credenciados pelo SUS para atender esse público, que não necessariamente precisava estar matriculado na escola especial, mas que necessitavam desse atendimento especializado de saúde. Então, nós passamos a ser SERD1 também, que é o serviço especializado em reabilitação para pessoa com deficiência intelectual e múltipla e o autismo. Então, hoje nós temos a educação especial, o SERD na área da saúde. Na área da assistência social, nós temos o Centro-Dia de referência para pessoas com deficiência a partir de 18 anos. Depois nós temos, como a Roberta mencionou, a escola de família. O que é essa escola de família? É uma escola destinada a qualquer membro da família que tenha uma pessoa com deficiência intelectual e múltiplo ou autismo, que queira aprender mais sobre e que queira também dividir a sua experiência ali. Nessa escola participam mães, irmãos, pais, e é assessorado pela psicóloga, pela assistente social e também pela educadora física da instituição. Temos também a escola de autodefensores, que os nossos assistidos, né, o grupo de autodefensor tem uma participação muito ativa, uma participação social mesmo, e eles, toda quinta e sexta-feira, eles realizam reuniões para estar colocando qual é a vontade deles, seja um título de eleitor, seja casar, seja fazer uma viagem, ou até mesmo quando a gente vai fazer um cachorro-quente, como que vai ser esse cachorro-quente. Então, todas as demandas eles discutem e depois trazem para a administração. E temos a inclusão no mercado de trabalho, que já acontece, né, há muitos anos, e só cada ano que passa
graças a Deus, essa inclusão acontece mais ainda. Então, esses são os serviços que nós prestamos diariamente na APAE. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, ela é de suma importância para a instituição, para as pessoas com deficiência e suas famílias. Conforme mencionado, é a semana que a gente tem para conscientizar a população e para, muitas das vezes, oportunizar aquele usuário e aquela família que, por exemplo, talvez ele não consiga participar, ele não consiga fazer uma visita lá no Caltrem Clube. E nessa semana a gente proporciona, nós buscamos parceiros, nós temos a chance de romper os muros da APAE e estarmos inseridos na sociedade, com toda a sociedade voltando o seu olhar para a APAE, para os assistidos da APAE, para os profissionais. Então é uma semana que a gente programa assim, 2 meses antes dela acontecer, e sempre pensando em atingir a sociedade e oportunizar as pessoas com deficiência intelectual e múltipla e conscientizar toda a sociedade que não são eles que têm que se adaptar ao nosso meio, não são eles que têm que se adequar, somos nós que precisamos rever os nossos conceitos. Nós, enquanto sociedade, precisamos entender que eles são pessoas como nós somos. Olhar a pessoa antes de qualquer deficiência, antes de qualquer preconceito. Acho que só assim nós conseguiremos viver num mundo melhor. É isso, e num geral, né? A sociedade tem muito medo do diferente, do que a gente não conhece, ou muitas vezes no âmbito geral, né? Mas hoje a gente falando sobre a deficiência, né? 11h22, esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. A gente está recebendo aqui nos estúdios da 87 FM a diretora administrativa da APAE de Guaxupé, Jennifer Fernandes, e a coordenadora técnica da área de saúde da entidade, Roberta Avelino, ambas para falarem sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Jennifer, a semana oficialmente nacional termina amanhã, dia 28, mas aqui em Guaxupé grande parte da programação já foi cumprida. Amanhã tem mais alguma ação da semana na agenda para acontecer? Amanhã nós faremos a publicação de um vídeo de encerramento, onde teremos uma mensagem de agradecimento do presidente e também do nosso casal de autodefensor. Como você disse, a semana ela já foi cumprida e iniciamos no dia 21, né, e presencial, hoje a nossa última participação. E depois, no decorrer da semana, nós vamos estar realizando algumas publicações com relação a tudo que foi acontecido durante a semana, porque foi muita coisa. E fala um pouquinho do que aconteceu dessa semana, assim, no resumo. Olha, esse ano foi bem diferente dos demais. Nós começamos com uma caminhada no domingo, uma caminhada inclusiva, que foi ótimo, onde a sociedade participou, os familiares, a prefeitura com toda a sua equipe, os conselhos municipais. Então, assim, as academias, as escolas, foi uma caminhada assim, maravilhosa, do qual as pessoas entenderam o intuito e deixaram ali a sua casa e saíram com o intuito de estar realizando mesmo essa inclusão. E nós caminhamos todos juntos, independente de deficiência, né? Foi uma coisa assim que nos emocionou muito. Depois, na segunda-feira, nós tivemos uma entrevista na rádio com o casal de autodefensor e os familiares. À noite nós participamos da sessão na Câmara Municipal de Guaxupé. Por conta do período eleitoral a gente não pôde fazer uso da palavra, mas nós encaminhamos uma carta aberta aos vereadores, a qual foi lida.
Depois, na terça-feira, nós tivemos um café e prosa lá na OAB com os familiares, com o Dr. João Batista Mendes e com a Renata lá do Social, onde falou-se muito dos direitos da pessoa com deficiência, de como que nós precisamos fazer para que esses direitos sejam cumpridos, né? Como você mencionou anteriormente, as leis estão aí, principalmente a Lei Brasileira de Inclusão, mas a gente precisa garantir que tudo que está na lei realmente aconteça para as pessoas com deficiência, né? E foi muito bom esse café com prosa. Depois, à noite, continuando na terça-feira, nós tivemos uma roda de conversa lá no Rotary Club Guaxupé Cafezais, que as reuniões deles já acontecem semanalmente, e nós fomos lá participar. E foi, assim, um momento muito emocionante, um momento único, porque, assim, quem direcionou os trabalhos, quem falou muito a respeito foram os próprios assistidos. Nós estávamos lá enquanto profissionais como ouvintes e, como sempre, eles deram um show. Eu sou até suspeita para falar. E aí, na quarta-feira, nós fizemos uma solenidade oficial, onde nós mostramos um pouquinho de cada serviço que é realizado dentro da APAE e algumas apresentações artísticas, né? Então, teve a valsa, teve a fanfarra, teve o Teatro do Rato. Na quinta-feira, alguns dos nossos assistidos pôde conhecer o Guaxupé Country Club. Ontem, nós, enquanto direção, coordenação e presidência e equipe, participamos de uma capacitação, né, de uma roda de conversa com as com as diretoras e coordenadoras do município de Guaxupé, para que a gente tratasse a respeito da importância de um diagnóstico precoce, né, a importância de um diagnóstico bem feito. E foi também uma coisa maravilhosa. Hoje nós estamos aqui no estúdio falando um pouquinho de inclusão, um pouquinho dos trabalhos realizados. E amanhã nós finalizamos com o vídeo de encerramento. Mas foi uma semana, assim, bem agitada e independente de público, nós estávamos presentes. Seja com uma pessoa e seja com 200 pessoas, porque o intuito é esse mesmo, é ir e mostrar o que nós viemos para fazer. Tá certo, né? Jennifer, muito obrigado. Roberta, muito obrigado pela presença de você. Roberta, obrigado pela presença. E a Roberta é coordenadora técnica da área de saúde. Roberta, deixa a sua mensagem aí de conscientização a todos os nossos ouvintes da 87 FM sobre a importância de incluir mais e dar mais acesso às pessoas com deficiência à nossa vivência comum em sociedade, né? Sim, quero agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui e dizer que é muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Dar acesso, quebrar barreiras para convivência com a pessoa com deficiência intelectual e múltipla e o autismo. Eu acho que a parte mais difícil é quando a gente se depara com uma situação que não conhece e a partir desse momento não consegue ter uma escuta limpa ou um olhar tranquilo sobre o que será aquilo, né? Então, na área da saúde, a gente conversou muito, né, Jennifer, sobre essa questão com relação aos diagnósticos, como fazer, acolher. É acolher a família que está ali com essa novidade, às vezes, de ter um bebê ou uma criança pequena que está para ser diagnosticada, ou seja dentro da sociedade, a escola que acolhe um aluno e que tem ali uma especificidade de atendimento. Então, acho que a tranquilidade é essa acolhida, é olhar mesmo, enxergar o que é aquilo, e não o que talvez fosse, porque isso nos angustia, e aí a gente sai atrás de um tanto de coisa que às vezes nem é tão necessária. Então é isso, é muito mais fácil do que se pensa, é só ter um olhar bem cuidadoso, uma mente aberta e um coração também, e nos procurar.
porque isso também é muito importante dizer, né? A nossa equipe, ela está muito mais preparada. Quando a Jennifer falou dos autodefensores, eu acho interessante dizer também que as reuniões que acontecem, tem também na sexta-feira os encontros que são online e que eles fazem essa partilha das reuniões e do que eles têm aqui de Guaxupé com as outras unidades das APAES do sul de Minas. Então, esta rede das APAES, né, a federação, ela trabalha assim, com muito amor e com tudo aquilo que eles têm de bom para que a gente possa trazer a vida das pessoas e das famílias. Então, eis-nos aqui, né, para quebrar essas barreiras e dar tudo aquilo que as pessoas precisarem de informação, de conhecimento. Jennifer, muito obrigado também por sua presença. Precisou da comunitária sobre as ações da APAE, é só entrar em contato. Muito obrigado. Deixe também as suas considerações sobre essa Semana Nacional de Consciência aí das deficiências múltipla e intelectual e também o autismo. Desde já gostaria de agradecer novamente por poder estar participando aqui com todos na rádio. Como a Roberta colocou, né, é muito mais fácil do que a gente imagina conviver em sociedade sem ficar enxergando a limitação do outro. O que eu falo aqui é que, para quem não conseguiu acompanhar um pouquinho do que nós apresentamos, do que nós fizemos durante a semana, é só ir lá na nossa página no Facebook e no Instagram, APAE Guaxupé. Vocês terão a oportunidade de visualizar um pouquinho do que foi feito e dizer também que a nossa instituição está de portas abertas para acolher, conversar, dividir com conhecimento com toda a sociedade que tiver interesse de estar lá buscando mais informações e querendo conhecer mais o trabalho que nós realizamos. Atualmente nós estamos com 220 famílias sendo atendidas nos diversos serviços que a entidade oferece. Então, assim, eu só tenho que agradecer a oportunidade, agradecer toda a equipe da APAE, a diretoria, todos os parceiros que nós tivemos no decorrer da semana, porque sozinho nós não fazemos nada. E a semana só pôde acontecer porque nós tivemos aí diretoria, famílias, pessoas com deficiência, funcionários e parceiros. Então, o meu muito obrigada em nome da APAE de Guaxupé. Então conheça mais ações da APAE aí. Amanhã termina reforçando mais uma vez, amanhã termina com a APAE distribuindo aí em suas redes sociais um vídeo sobre o encerramento, sobre como foi a semana aqui na cidade, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, superar barreiras para garantir a inclusão. Você continua aí na programação da 87 FM, 11 horas e 33 minutos. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87 FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Informação para a comunidade. Estúdio C. Rádio Comunitária FM. A rádio que pensa e toca a boa música. 11 horas e 37 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Sempre alegre e gentil, transportando o progresso, ai deste nosso Brasil. Ao Brasil brasileiro, amanhã a partir da... Amanhã não, né? Não só amanhã, todo dia aqui na programação da 87 FM tem o melhor do sertanejo raiz de todos os tempos. Guaxupé Som Rural, todo dia a partir das 5 horas da manhã. Segunda a sexta em 2 edições, das 5 às 8 e das 18 às 19. No sábado é das 5 às 7 e no domingo amanhã é sertaneja.
das 5 horas da manhã ao meio-dia. Ao vivo, das 8 às 10 com Orlando Lima e das 10 ao meio-dia com Ivan Neves. Você participa pelo telefone WhatsApp 3552-6038. Caminhoneiro roda, sempre alegre e gentil, transportando o progresso, ai desse nosso Brasil. Guaxupé Som Rural. Não percam amanhã com Orlando Lima e Ivan Neves. Um incêndio nessa semana queimou 8 hectares da vegetação em Guaxupé. O combate às chamas durou mais de 2 horas. A equipe de combate a incêndios do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Guaxupé combateu na noite desta quinta-feira, dia 25 de agosto, um incêndio de grandes proporções nas vegetações aqui na cidade. As chamas aconteceram em uma área entre o alto da colina e o Vale da Mata, lá nas proximidades do cemitério do Parque da Colina. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 18 horas e foram extintas às 8h30 da noite. 8 hectares de vegetação foram queimados. E a semana eleitoral começou, né? O período eleitoral começou nesta semana, mas só nesta semana a Justiça já recebeu 1,3 mil denúncias na primeira semana de campanha. Em apenas uma semana de campanha política, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 1.300 denúncias de propaganda eleitoral irregular para essas eleições. O número foi divulgado pela Corte. As denúncias foram feitas através do aplicativo Pardal. O número de denunciantes foi maior na região Sudeste, que acumula 438 registros. Quem faz a denúncia pode anexar fotos e vídeos e também descrever a ocorrência. O juiz auxiliar do TSE, Sandro Nunes Vieira, explica que a partir desse relato, a Justiça Eleitoral começa a investigar a denúncia, que pode culminar em punições. A ideia foi facilitar para o cidadão a comunicação pelo meio eletrônico, mas ao mesmo tempo criar uma ferramenta que trouxesse uma informação de qualidade para o Poder Judiciário. E ao mesmo tempo que nós possamos dar vazão a todas essas irregularidades apontadas e o juiz possa realmente atuar naquilo que ele entende que é o mais grave. O maior número de denúncias se refere às campanhas de deputados estaduais, com 425 notificações. No aplicativo Pardal é possível denunciar práticas como compra de votos, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Eu baixei o aplicativo no meu celular e percebi que a plataforma é bem intuitiva, fácil de usar. Baixe no seu celular e denuncie as práticas irregulares que presenciar. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. E no Legislativo, na Câmara Federal, projetos do Legislativo que mudam regras do FGTS provocam impacto 9 vezes maior do que os recursos do fundo. Deputados e governo são contra propostas de mudanças nas regras do FGTS. As propostas em debate atualmente no Legislativo sobre o fundo provocam impactos totais que equivalem a 9 vezes o total de recursos depositados ali. O debate sobre mudanças nas regras do FGTS foi feito virtualmente na Comissão de Trabalho da Câmara, com representantes da Caixa Econômica, do Ministério do Trabalho e de entidades que representam os interesses dos trabalhadores com o FGTS, como a ONG Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. O presidente da entidade, Mário Avelino, destaca que o fundo sofre ameaças constantemente. O governo atual do presidente Jair Bolsonaro, em campanha 2018, falou: vamos desonerar a folha. E eles vêm batendo na tecla sempre do Fundo de Garantia. Avelino se refere à reportagem publicada na Folha de São Paulo em março deste ano, que afirma que o governo pretende desonerar a folha de pagamento das empresas ao reduzir o depósito mensal do FGTS de 8% para 2% e, em caso de demissão sem justa causa, reduzir a multa de 40% para 20%. O teor da reportagem foi desmentido na audiência pública pelo diretor de gestão de fundos do Ministério do Trabalho, Márcio Leão Coelho. Foi um assunto que foi discutido no início do governo, ou antes, né,
propostas aí de ações do governo, mas isso não foi para frente e o próprio ministro da Economia desmentiu a notícia que foi veiculada em março, né, que não teria nenhuma proposta nesse sentido para esse momento, né? Então, a gente aqui reafirma que não existe estudo em relação a isso no Ministério do Trabalho e dentro do governo, eu acho que isso não está sendo discutido. O secretário afirma que os saques emergenciais e a implementação do saque aniversário, criado em 2019, foram adotados na pandemia para dar conforto ao trabalhador em dificuldades. Ele acredita que o saque aniversário, que atualmente é o terceiro motivo de saques do FGTS, serve até para diminuir os riscos de que sejam aprovadas propostas para criar outras possibilidades de saques, pois o trabalhador, anualmente, no mês de seu aniversário, tem o direito de fazer retiradas de sua conta no fundo. O presidente do Instituto FGTS, Mário Avelino, critica o saque aniversário, modalidade que cresceu 63% em 2021 comparado a 2020. Um grande perigo no saque aniversário, na minha opinião, é o empréstimo consignado. Hoje tem banco antecipando 10 anos de saque aniversário. Nós vamos ver aqui, e o trabalhador ele perde, porque ele está sacando dinheiro às vezes sem a real necessidade. E amanhã, quando ele é demitido, ou por uma questão de doença, ou comprar um imóvel, cadê o dinheiro? O dinheiro está na mão dos banqueiros. Tanto o representante do Ministério do Trabalho quanto do Instituto FGTS criticam um projeto em tramitação na Câmara que permite saque do fundo para a compra de um segundo imóvel e o projeto que permite ao trabalhador sacar o FGTS quando pedir demissão. Para o representante da ONG, isso pode estimular pedidos de demissão. O FGTS é o maior fundo da América Latina, tem 106 milhões de correntistas e 618 bilhões de reais em ativos. O FGTS injetou 155 bilhões de reais na economia entre 2017 e 2022, segundo dados da Caixa Econômica, que é a gestora do fundo. A superintendente nacional do FGTS na Caixa, Cíntia Teixeira, ressalta que hoje, no Poder Legislativo, existem 373 projetos que mudam as regras do FGTS. Ela também é contra propostas que mudem o caráter do fundo devido a investimentos assumidos. 447,2 bilhões de reais do FGTS estão hoje aplicados em operações de crédito e de mercado. A existência de projetos que venham a gerar uma saída de recursos expressiva no grande prazo compromete a sua capacidade de fazer frente aos compromissos já assumidos. Segundo ela, 12 dos projetos trazem severo impacto financeiro, 33 têm grandes impactos e 124 projetos têm impactos considerados significativos. Somando todos os projetos, o impacto ultrapassa 5 trilhões de reais, o equivalente a 9 vezes o ativo do FGTS. A audiência pública foi pedida pelo deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, que tranquilizou os ânimos. Segundo ele, normalmente as propostas que tramitam com mais velocidade são as de iniciativa do Poder Executivo. De qualquer maneira, já é bom que esta subcomissão já esteja cuidando com um foco mais objetivo sobre o Fundo de Garantias, sobre os impactos das iniciativas legislativas, sobre a sustentabilidade, a viabilidade, a preservação do fundo. Então eu fico entendendo que já é algum passo. Não acredito que durante o ano agora já de 2022 nós tenhamos alguma iniciativa concluída na Câmara dos Deputados, porque nós estamos primeiro, ainda na campanha eleitoral e final do governo. Em 2021, foram investidos em habitação popular, saneamento básico, infraestrutura urbana e saúde 58,3 bilhões de reais do FGTS. No ano passado, o FGTS arrecadou 137 bilhões de reais. 115 bilhões foram sacados. O saldo resultante foi de 22 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. 11 horas e 48 minutos. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe também pelo telefone e WhatsApp, o 3552-6038. A gente vai para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. Daqui a pouco o giro internacional e o giro pelo Brasil. O preço médio da gasolina caiu 2,7% nos postos brasileiros.
Daqui a pouco, logo após o apoio cultural. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária FM, a rádio que pensa e toca a boa música. Rádio Comunitária de Guaxupé, a Rádio Cidadã. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Se música, pense bem. Comunitária FM. 11 horas e 51 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Cooxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Eleições 2022, TSE volta a proibir celular mesmo desligado na cabine de votação. Tribunal fará campanha educativa para informar sobre a proibição. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, reverteu nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, por unanimidade, a flexibilização anterior e decidiu que o eleitor não pode, em hipótese alguma, levar celular para dentro da cabine de votação sob pena de cometer crime eleitoral e ser conduzido pela polícia. Tais aparelhos devem ser retidos pelo mesário antes que o eleitor chegue à cabine, informou o TSE. Nesta quinta-feira, os ministros responderam a uma consulta feita pelo partido União Brasil sobre o assunto, em face de mudanças na resolução que trata a questão. A consulta foi feita após uma mudança na resolução sobre as disposições gerais das eleições. Na norma que disciplina o pleito deste ano, foi incluído o trecho segundo o qual os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão ser desligados ou guardados sem manuseio na cabine de votação. A redação é diferente das de resoluções dos pleitos anteriores em 2018 e 2020, nas quais a previsão era de que os aparelhos ficariam sob a guarda da mesa receptora ou seriam mantidos em outro local de escolha do eleitor. Ao responder à consulta, os ministros seguiram o entendimento do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que considerou ser impossível permitir que o eleitor mantenha o celular no bolso. Por exemplo, uma vez que o mesário não poderá entrar na cabine de votação para conferir se o aparelho está desligado ou não. Houve uma flexibilização do TSE. A proibição de uso de celulares ou de qualquer outro equipamento capaz de registrar ou transmitir o ato de votação foi aprovada pelo Congresso em função do risco de quebra do sigilo do voto. Por essa razão, Moraes mencionou que o eleitor que desrespeitar a determinação e entrar na cabine com o celular poderá ser enquadrado no artigo 312 do Código Eleitoral, que prevê pena de até 2 anos e detenção para quem violar ou tentar violar o sigilo do voto. De acordo com o ministro, comandantes das polícias militares de alguns estados manifestaram nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, em reunião na sede do TSE, preocupação com a violação do sigilo do voto, por exemplo, em regiões de milícias, onde o eleitor poderia ser obrigado a registrar se votou em quem os criminosos determinaram. Após a manifestação de Moraes, os demais ministros seguiram integralmente o entendimento, incluindo o relator da consulta, Sérgio Banhos. Uma campanha educativa deverá ser elaborada de imediato pelo TSE para informar o eleitor sobre a proibição, incluindo cartazes a serem fixados nas sessões eleitorais. Ficou determinado ainda que os mesários podem e devem reter o celular de qualquer outro aparelho capaz de registrar ou transmitir o voto. A resolução sobre o assunto será modificada na sessão plenária da próxima terça-feira, de modo a não gerar dúvidas, decidiram os ministros. Detector de metais. Também, por unanimidade, os ministros do TSE decidiram ser possível o uso de detectores de metais nas sessões eleitorais, desde que a medida seja justificada pelo juiz eleitoral diante de alguma situação excepcional.
Preço médio da gasolina cai 2,7% nos postos brasileiros. Este é o destaque de hoje no Giro Internacional da Agência Rádio Web, do Giro Nacional da Agência Rádio Web. Esse é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Alexandra Fiore e esses são os destaques do momento. O preço médio da gasolina caiu 2,7% nos postos brasileiros nesta semana, chegando a R$ 5,25 por litro, segundo pesquisa semanal divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Combustíveis. É o menor valor desde janeiro de 2021, considerando a correção da inflação. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a conta de luz não vai ter custo adicional em setembro. Foi mantida a bandeira tarifária verde, que não apresenta custos aos consumidores com base no consumo mensal de energia. A Receita Federal arrecadou 202 bilhões e 588 milhões de reais no mês de julho. O valor representa acréscimo de 7,47% na comparação com julho do ano passado. A Justiça do Rio de Janeiro libertou o cônsul da Alemanha preso pela morte do marido. A decisão levou em conta que o prazo legal de 10 dias está quase esgotado e não houve denúncia. A agência online de turismo Urbi tem 5 dias para explicar ao Ministério da Justiça o motivo de supostamente não cumprir a entrega de pacotes de viagens vendidos durante a pandemia. A empresa foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor. Somente nos últimos 30 dias, o órgão recebeu mais de 2.700 reclamações. O Vaticano oficializou neste sábado a posse de 20 novos cardeais. O evento de nomeações tem sido realizado mais ou menos anualmente, com o objetivo principal de preencher vagas livres, quase sempre deixadas por quem morre. O governo da Turquia decidiu barrar o acesso de um porta-aviões brasileiro ao país em resposta a denúncias de organizações ambientalistas sobre exportação ilegal de resíduos tóxicos na embarcação vendida pela Marinha a uma empresa de desmanche de navios. As denúncias dão conta da existência de amianto e outras substâncias perigosas no navio. Ponto final. Confira as demais atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia. Informação para a comunidade. Estúdio C. Comunitária, prestação de serviços e informação. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Para ouvir novamente, acesse o nosso site 87fm.com.br. Um ótimo sábado para todo mundo. Até sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã, comigo, Leandro Vidal, e os principais assuntos da semana em Guaxupé. Tchau, tchau. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade.